Boa noite a todos. Abençoe-nos Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que de alguma forma as palavras aqui ditas possam ser compreendidas pelos nossos corações e aí consigamos processá-las pela nossa razão. Quando Jesus nos deu a regra de ouro para a nossa felicidade, que consiste nas bem-aventuranças, felizes, Ele estabeleceu algo que nos aparvalha. Porque Ele falara que era importante estabelecer a felicidade a partir da blandice, de sermos brandos e ao mesmo tempo pacíficos. Porque bem-aventurados seriam os brandos e pacíficos, porque eles herdariam a terra. E isso nos atordoa, porque como ser brando diante de tanta agressividade que nos permeia? Como estabelecer esse lado pacífico quando somos defrontados com tantas adversidades? Mas Jesus vai além quando Ele nos fala a importância de amar. E aí que ficamos assustados, aturdidos, quando da necessidade desse sentimento por excelência. Os nossos sofrimentos, todos eles decorrem da nossa incapacidade ainda de manifestar em plenitude o sentimento por excelência, que é o amor. Todavia, temos hoje a vontade de estabelecer esse sentimento. Já o visualizamos como algo indispensável do nosso processo de crescimento. Então, como saber se somos criaturas brandas e ao mesmo tempo se estamos estabelecendo o amor dentro de nós? E aí ficamos a perguntar: o que é a brandura? Brandas são aquelas criaturas que sabem dirigir-se, autocomandar-se. Não precisam, portanto, de regramentos exteriores, porque elas sabem até onde podem ir. Sabem, portanto, pautar-se. Não necessitam que alguém lhes diga o que fazer. Elas sabem até onde elas podem afrontar o direito, a dignidade do outro. São pessoas brandas. Mas será que nós somos brandos? Porque às vezes nós temos um condomínio a ser pago e pensamos: eu não vou pagar o condomínio porque são 18 condôminos. Eu não vou ser esse idiota a pagar. Deixa para os outros 17 condôminos pagarem. E sabe lá Deus quando eu vou pagar, porque a justiça brasileira é tão lenta, é tantos recursos, a decisão é tão demorada, e não paga. Mas a criatura vive angustiada, ansiosa, nervosa. Em tempos anteriores, poderia ser colocado o nome do inadimplente. Hoje, a lei veda. Mas ele fica envergonhado diante dos outros condôminos. O porteiro, então, ele não tem coragem de pedir absolutamente nada, porque ele sabe que está em débito. Porque não é uma pessoa branda. Não tem a brandura dentro de si, vive inquieta, angustiada, nervosa, porque estabeleceu isso consigo voluntariamente. Você pensa: vou comprar aquele conjunto das Casas Bahia, aquele conjunto estofado, jacarandá, belíssimo, jandaia. E aí você compra a perder de vista, as prestações altíssimas, a perder de vista. Mas todas as vezes que chega o boleto, você reclama. Que sina ter que pagar isso, mais um boleto. Não aguento mais pagar, porque não é branda, não é brando. Porque se tivesse a consciência, perceberia: quando comprei, eu já sabia de antemão quanto seria o pagamento, as prestações. E os benefícios que esse sofá está me dando à minha família, o conforto que me propicia. Porque não é uma criatura branda. Sabe aquela situação em que você e seu companheiro chegam ao mercado e você tem aquele carrinho gigantesco, mas fica cada um em uma fila. E aí chega alguém e pensa: eu vou nesta fila que não tem um carro tão grande, pessoas com grandes compras, vou ficar nesta. Mas aí você chega no caixa, vem seu marido com aquele carro enorme. Não é uma pessoa branda. Porque o brando, ele analisa
as consequências todas das suas ações, as repercussões diante da vida das outras pessoas. Então, é um exercício árduo que temos que estabelecer conosco, a desenvolver esta brandura, esta blandice. Então, quando falamos se somos brandos, muitas vezes devemos reconhecer que ainda nós não somos. Quantas vezes nos queixamos constantemente da vida? Queixamos do sol, do calor, do frio, do vento, tudo nos incomoda, tudo nos chateia, tudo nos deixa fatigados, cansados, porque não somos brandos ainda. Porque sabemos que existem as estações, as mudanças climáticas. Por que tantos queixumes, reclamações? Tem pessoas cheias de não me tique-tique, não me toque. Já acordam zangadas, nervosas, exteriorizando inúmeros aspectos azedos, ácidos da sua vida, porque não são brandas. E às vezes se queixam da vida ou da divindade pelas ocorrências que lhe assomam. Então a brandura a ser alcançada, esta virtude, é um exercício contínuo. É uma prática de observação contínua acerca de si mesmo. É aquilo que o budismo nos ensina, atenção plena, observar-se, verificar quais são suas emoções, suas molas propulsoras, o que lhe anima de fato na vida, conter-se. Quantas pessoas são melindrosas porque não são brandas? Tudo lhe causa indignidade. Meu Deus, por que ela falou isso para mim? Como ela se atreveu a falar isso para mim? Eu lhe dei tanta assistência, carinho, atenção, e ela pôde falar isso comigo. Eu estou profundamente magoada com ela. Quantos melindres? O melindre é uma identificação do nosso orgulho. Orgulho do sentimento. Porque nós colocamos o nosso eu acima dos demais. Nós não colocamos o nosso eu em comum com as pessoas. Porque nos acreditamos superiores às outras pessoas. Então levamos sempre para o campo pessoal. O que as pessoas nos falam, levamos para o lado pessoal. Quando em verdade o que as criaturas nos dirigem, como palavras, dizem respeito a elas, não a nós. Devemos absorver aquilo que nos diga respeito, termos um bom senso. Um senso crítico a analisar, vale a pena trazer o meu mundo íntimo a essas colocações dessa pessoa? Se não vale, para que eu vou trazer ao meu mundo interior? Faz parte dela, diz respeito a ela, suas mazelas, sua acidez, seus queixumes, não tem nada a ver comigo. Então eu não tenho melindres. E muitas vezes no campo do espiritismo, no ambiente, na seara espiritista, quantos melindres os nossos relacionamentos. Meu Deus, a dirigente falou que foi um animismo. Não foi uma manifestação mediúnica, foi na realidade uma mistificação minha. E se foi? Qual é o problema? E se foi? Porque hoje nós sabemos que não existe a mediunidade totalmente inconsciente. Porque o médium, necessariamente, precisa aprender. Então ele tem que ter uma certa lucidez para ouvir a lição. Para entender acerca do sofrimento diante daquela comunicação mediúnica. E assim, tirar as lições, os aprendizados de vida, as experiências necessárias. Então não há necessidade dos melindres. Quantos de nós somos personalistas? O personalista não pode ser brando. E o personalista, em verdade, é o orgulhoso. O orgulhoso do seu pensamento. Porque acredita que tudo que parte dele é muito melhor. Ele sabe muito mais. Ele conhece muito mais. Ele tem um domínio. Eu já cansei de ouvir pessoas a dizerem, profundo conhecedor de espiritismo. Eu fico me perguntando, profundo? Mas o espiritismo é tão amplo, os ensinos são tão gigantescos, como ele pode ser um profundo conhecedor? Se a cada dia recebemos novas lições e somos surpreendidos com determinados pensamentos, emoções, sentimentos novos, como é que ele pode ser um profundo conhecedor? Mas é um personalista, tudo que é parte dele é melhor. E quantas vezes nos meios em que estamos jornadeando, acreditamos, portanto, que a criatura deva atender às nossas rogativas, nossos pedidos, nossas exigências, porque sabemos mais, claro.
é o personalismo. Como uma pessoa personalista, portanto, pode ser branda. Não há possibilidade quanto a isso. Então a proposta de Jesus é muito mais abrangente do que possamos imaginar. É uma atenção contínua das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quantas criaturas alimentam consigo uma animosidade para com o outro. E uma das formas dessa animosidade, que é contrário justamente à blandice, é o desprezo. Porque quando nós não gostamos de alguém, muitas vezes o desprezamos. Porque acreditamos, aquela pessoa é tão insignificante, mas é tão miserável, que eu não tenho a condição de permitir um diálogo com ela. Não. Coloco-a de lado. Não permito que ela se aproxime de mim. Quando assim nos comportamos, identificamos a nossa pobreza íntima. Porque ao desprezar alguém, significa eu não tenho apreço. E aí eu crio a ilusão que eu sou superior a ela. E aí muitos desenvolvem aquele hábito do falar, não falar. A pessoa pergunta, questiona alguma coisa, coloca algo para a gente, mas eu não posso dirigir a palavra a ela, não pode ser alguma, ser desprezível. E então a gente fica naquele cantarolá, lá, 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 lá. E aí a gente identifica que nós não somos brandos. Porque a nossa pequenez espiritual, psicológica e emocional, pessoas maduras, pessoas adultas, dialogam, conversam. Olha, o que você fez me causou um mal. Eu senti isso, porque eu não sei neutralizar as situações que me chegam ainda, sem sentir uma certa mágoa, um certo melindre. Não faça mais isso. Não gostei. Conversa, dialoga, procura entender-se com o outro, estabelecer uma relação harmônica, equilibrada. Isso é ser brando. Ser brando é ter aquela postura do Cristo de empatia, colocar-se ao lado, não no lugar do outro, mas ao lado, diante dos sofrimentos das criaturas, dos martírios que assolam a cada um de nós outros. Colocar-se ao lado. Porque imaginemos, uma pessoa que acorda de manhã, a grande maioria, pelo menos, não tem o propósito de fazer mal. Então, se tem um atrito contigo, a princípio, ela não pensou nisso. Ocorreu uma batida de carro, às vezes um problema no trabalho, uma palavra azeda, mal colocada, mas foi um momento. E o que nós fazemos? Ao não nos colocar ao lado dela, estabelecemos atritos. Como ela pôde falar isso comigo? Imagina. É a empatia. Estabelecer uma relação fraterna, de sentimentos, de envolvimento, para perceber como ela foi criada, os problemas que ela esteja passando, as dificuldades, as dores de um relacionamento conjugal difícil. Muitas vezes ela não está sabendo trabalhar com essa situação, embora ela não tenha o direito de jogar as suas sujidades ao outro, a gente compreende. Ela não sabe trabalhar com isso, se torna agressiva. Quando nós não estamos estabelecendo a isso, nós não somos brandos. Nós não estamos vivendo esta proposta de Jesus. A alteridade. Nós não gostamos das pessoas que pensam diferente da gente, que sentem diferente. Queremos longe. E se for num ambiente mais próximo, em um ambiente religioso, em um ambiente familiar, aí as coisas se agigantam. Principalmente no reduto doméstico, porque as relações são mais impactantes. Então eu não permito que a pessoa sinta ou pense diferente de mim. Vem os atritos, os conflitos, as perturbações. Vejamos no meio espírita. Quando alguém tem um pensamento diferente, uma colocação, uma vontade diferente nos núcleos, está obsediado. Com certeza, obsessão. É uma criatura perturbada, vamos orar bastante. Talvez a criatura esteja obsediada. Mas qual é o nosso papel? Orar, ajudar. Estabelecer uma relação de harmonia com o outro. Jesus sabia das pretensões de Judas, por isso que não houve traição. Trair, enganar alguém, sem que este alguém saiba dos seus pensamentos.
sabendo da proposta do discípulo equivocado, ele nunca o afastou, nunca o renegou, sempre o manteve ao lado, porque muito o amava. Isso é alteridade. Respeitar o pensamento contrário. E hoje nós temos, infelizmente, no nosso país, um conflito em relação às questões políticas. Grupos opostos, que se odeiam, se degladiam, palavras ásperas. Muitos perderam os laços de afeto, de amizade, familiares que não se falam por questões políticas, porque não sabem respeitar pensamentos contrários. Não sabem, portanto, estabelecer que o outro tem direito a pensar e sentir diferente a ti. É claro que muitos descambam ao fanatismo. Então, se nós não temos esta alteridade, nós não somos brandos. Nós não estamos vivenciando essa proposta de Jesus. E muitas vezes, ao não sermos brandos, desenvolvemos o seu contrário, a cólera, a raiva. No campo das emoções, nós somos muito mal educados. Desde pequeninos, nós não somos bem direcionados às nossas emoções e sentimentos. Eu costumo dizer que todos nós precisamos passar por psicólogos. Porque no Brasil, infelizmente, psicólogo é algo de maluco. Mas há coisa que nada tem a ver com questões espirituais. É fruto do nosso psiquismo, traumas, desvios, dores, um processo de formação educacional mal feito. Então é necessário um diálogo, um entendimento, que esses profissionais têm a ferramenta adequada para abrir portas. Quem adentra somos nós. Então, muitas vezes alimentamos alguns pensamentos intoxicados que não trabalhamos. E um desses pensamentos é a raiva. E o que é a raiva propriamente? Que é o contrário da mansuetude, da brandura, da blandice. A raiva é justamente o ego que se sente ameaçado, seja por algo real ou imaginário. E quantas vezes ficamos irascíveis, quando nos sentimos ameaçados, afrontados, nos desequilibramos, lógico, fisicamente, surge a adrenalina, o cortisol que se lança na corrente sanguínea, para logo depois ir para o sistema nervoso. A consequência disso são anomalias físicas, o endurecimento das nossas artérias, disfunções orgânicas, tudo pelo um desequilíbrio emocional. Há pessoas que sentem raiva continuadamente. E na medida em que vamos sentindo essa raiva continuada, vamos nos alimentando e nos acostumando com esta raiva. Uma das razões da raiva é porque muitas vezes nós temos uma sensação exagerada de perfeição. Queremos que as coisas aconteçam exatamente como tenhamos imaginado. Se fugir milimetricamente de algo que queríamos, já ficamos incomodados. É um nível de exigência absurdo. Imaginemos, por exemplo, que alguém estaciona na frente da sua garagem. O que fazemos? Quem é o miserável que estacionou justo na minha garagem? Ele não está vendo que aqui é meio fio rebaixado? Por que ele estacionou aqui? O que faria a nossa razão, a serenidade? Uma pessoa que fez isso, sabendo das leis de trânsito, não estacionaria. Alguma emergência está acontecendo. E se pudéssemos melhor raciocinar, perceberíamos que bastava virar um pouco mais o volante, que o nosso carro conseguiria sair da nossa garagem. Mas o nosso dia se estragou por uma ocorrência. Porque nós somos extremamente exigentes com as situações da vida. A vida tem o seu curso, o seu fluxo. E às vezes não percebemos que nós devemos nos adequar, nos harmonizar a este fluxo. Quem não sabe perder não pode ser brando. Nós temos uma dificuldade de perder na vida. Há um livro belíssimo, talvez para mim, um dos livros mais belos da doutrina espírita, se chama Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E uma das passagens, são vários contos, em que Jesus nos ensina: quem não sabe perder, não sabe ser feliz. Nós temos uma dificuldade de perder. E como estamos perdendo constantemente algo na vida?
Veja a mãe quando tem um filho, de pronto perde aquele lado arredondado e com o passar do tempo fica toda rechonchuda. Não há como não perder. As horas perdidas, a possibilidade da perda de um familiar. E muitas vezes não admitimos a isso. Olha a raiva que surge diante das perdas. Como nós temos um nível exagerado de exigência, como pode ser isso? E muitas vezes criamos embaraços em nossas vidas pela nossa incapacidade de amar, porque para amar ao outro, eu tenho que amar a mim mesmo. Eu não consigo amar a Deus se eu não consigo amar justamente o meu irmão. Então nós criamos embaraço em nossas vidas e surgem as enfermidades, por força dos nossos desequilíbrio mental, emocional e sentimental. E que nós fazemos? Onde está Deus? Deus me desampara. Por que Deus me abandona? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Olha a nossa infantilidade. Ficamos de mal com Deus. A semelhança de uma criança como meu filho, quando ele briga comigo, procura a mãe. Quando briga com a mãe, procura a mim. Mas sempre quando está com as calças molhadas, está com fome, procura um e outro e esquece do antigo bico que fazia, porque nós fazemos biquinho para com Deus. Ficamos de mal com a divindade. E muitas vezes nós, enquanto espíritas, onde estão os amigos espirituais? Onde estão os espíritos que não me ajudam? Eu sou um árduo trabalhador, trabalhadora, frequento a casa espírita de segunda a segunda. Onde estão os mentores que não me ajudam? Eu acho os espíritas muito interessantes, porque ao invés de orar a Deus, costumam pedir aos espíritos. Com todo respeito, claro, aos espíritos. Os grandes vultos da espiritualidade, do espiritismo, como Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo. Mas a nossa oração tem que ser direcionada primeiramente a Deus. E aí rogamos a esses espíritos, a isso e aquilo, ficamos inconformados, inconformadas. Olha a raiva que surge. Olha o inconformismo que surge. É porque nós não somos brandos. Não temos ainda essa blandice. Jesus, de alguma forma, muito condenou a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Quando as ações não são correlatas com o pensamento do ser. E será que de alguma forma nós somos criaturas que nós não estamos vivendo o que estamos pensando e lendo? Nós não estamos colocando em prática aquela proposta, porque às vezes, vejamos, os personagens que adotamos no teatro grego, havia as máscaras, as persona, vem a palavra personagem. Então nós adotamos determinados personagens. No meio espírita é um, no ambiente doméstico é outro, no ambiente de trabalho mais um. Olha os personagens que nós vamos criando. E na medida que a gente vai criando personagens, nós vamos perdendo contato com a nossa individualidade, com o nosso eu. Então é aquela senhora que pede para fazer a prece na casa espírita. E ela faz de maneira muito sensível, lhe toca o coração, porque ela fala silabicamente pela paz universal. Nossa, que profundo. Lhe tocou a alma. Aí quando ela chega em casa, logo depois do trabalho, vê o marido sentado ao sofá, vendo o jogo, a pilha de pratos na cozinha. Miserável, eu estava no centro e você não lavou os pratos? Que homem é você? Não me ajuda em absolutamente nada. Mas você falou algum tempo atrás, pela paz universal, de maneira silábica, o que produz profunda sensibilidade no outro, e agora agressividade. E por quê? Porque nós somos criaturas bipolares, mudamos de humor. Ora nós estamos bem, ora regredimos, ora melhoramos, ora decaímos. Mas a proposta é tentar manter o máximo possível um certo equilíbrio. Ela deveria falar com ele, lógico. Aprenda a falar. Disse-nos Jesus que seja o seu dizer, se ensina ou não. Meu amor, custava você lavar o prato? Eu fui no centro orar, exercer a minha mediunidade. Custava-me se ajudar um pouco, meu amor. Vá lá. E se você souber manipular o homem, você o conduz muito mais. Oh, meu amor, você é um homem tão maravilhoso, tão lindo.
te amo tanto, tão querido. Não há criatura que não resista a um elogio. O elogio para muitos é como se colocasse uma manteiga ao meio-dia, num dia de verão, ela se derrete toda, ela faz tudo. Então, pela palavra não dita corretamente, demonstramos que nós não somos brandos, equilibrados. Esta raiva que nos assola, a raiva que surge de vidas anteriores, quando teríamos exercido o papel de destaque. Mandávamos, ordenávamos, oprimíamos, exigíamos, e trazemos no nosso inconsciente, na nossa matriz, os mesmos pensamentos. Então, quando ouvimos da pessoa, não posso, não quero, nós ficamos coléricos, enraivecidos. Como pode dizer não para mim? Quando nós não achamos que a pessoa não gosta de mim, como pode dizer não a mim? Estou pedindo tanto. Claro que tem que fazer. Olha a raiva. Como se o outro não tivesse a possibilidade de dizer não, de ter uma vontade contrária. Outras situações é a raiva que surge pelo período infantil nosso. Nada tem a ver com as questões espirituais. São os traumas advindo pela má educação no período infantil. Pais que mandavam, ordenavam, não sabiam dialogar com seus filhos. Que com o passar do tempo silenciaram, não colocaram suas emoções, seus sentimentos, alimentando consigo mágoa e raiva, que lá na frente tende a eclodir, cedo ou tarde vai aparecer em manifestações agressivas, porque a criatura não trabalha. E por incrível que pareça, a esse sentimento que é uma manifestação deturpada do instinto de conservação, ela irradia. Quanto mais sentimos raiva, ela encontra em sintonia outros, até que alguém quebre. Há uma historieta bem interessante que diz que um homem havia despedido o seu empregado porque não o satisfazia, não estava exercendo as atividades como ele pensava que deveriam serem realizadas. E ao demiti-lo, provocou uma profunda raiva naquele empregado, que passou a ser, então, um ex-empregado. O que posso fazer? A vingança. Dar o troco. O que posso fazer contra esse homem? Naquela época não havia WhatsApp, e-mail, nada disso. Ele pensou em uma carta anônima. Eu vou fazer uma carta anônima e eu sei onde eu posso alcançá-lo. Na traição. Mandou uma carta dizendo que a esposa do seu empregador estaria saindo com uma outra pessoa. Ao ler aquela carta, óbvio que veio uma certa raiva no empregador. Quem poderia ser a escrever uma carta como essa? Não posso acreditar nisso. Amassou o bilhete e jogou fora. Mas ele pensou, claro, como somos todos desconfiados, pegou a carta de volta, começou a lê-la de novo. Mas será que aquela miserável está me traindo? Eu que dedico a minha vida para ela? Eu que a dou todo o meu amor, todo o meu carinho, trabalho dia após dia, horas e horas, para dar conforto e bem-estar, e ela me faz isso, está me traindo? Ah, não. Vou pegá-la, hein? De surpresa. Ele regressa mais cedo para casa. Ao regressar, a mulher se surpreende. Meu amor, em casa? Qual é o problema? Eu não posso chegar mais cedo em minha casa? Sim, você pode. Eu posso sim, porque aqui eu mando. Eu pago as coisas, ou não? Claro, meu amor. Ela percebeu a agressividade. Claro, meu amor. Vou tomar um banho, já que você chegou um pouco mais cedo, para que a gente possa jantar. E quando ela se retirou para tomar um banho, ele começou a pensar, banho, né? Ficar limpa, perfumada, para o amante. Ah, miserável. Me traindo dentro do meu próprio lar. Sentam os dois na mesa, ela perfumadíssima, porque ela queria agradá-lo. E ele pensando, perfumada. Nunca passou um perfume assim para mim. Com certeza está querendo outro homem. Logo ele vai chegar aqui. É servido a sopa, ele logo joga a sopa para frente. Que sopa horrorosa, não tem sal nisso. Já lhe falei que eu gosto de sopa com sal. Você não coloca um sal, mulher? Mas eu já lhe disse que eu gosto de sopa com sal. Você está me irritando profundamente? Ela engole aquela raiva. A vontade de esbofetear o marido. Pega a sopa, chega na cozinha, joga no chão e grita para a empregada. Eu já não lhe disse para pôr a sopa nesse homem? Você viu a humilhação que eu fiz, que ele me fez passar agora? Que a culpa é sua. Você deveria
fazer o que eu estou mandando. A empregada não poderia contestar a dona da casa. Revoltada, limpa o chão, já que ela jogou os pratos, melou tudo, a sopa, limpa aquele ambiente, chega no lixo, vê um cachorro e chuta o cachorro. Sai para lá, cão fedorento, maldito. Que vida é esta? E joga o lixo fora. O cão sai se embolando, sai pelo jardim, pelo quintal da casa, vai à rua e encontra um homem que o morde no calcanhar. Ô, vida miserável, eu tinha que ser mordido justo por um cachorro. Eu não aguento mais a minha vida. E ele começa a pensar na vida dele, na mãe idosa. Eu tenho que sustentar aquela mulher, isso é minha vida, minha sina. Aguentar aquele peso, coisa enfadonha que é minha mãe. Chega em casa esbravejando, fala que não gosta mais da vida. O que aquela mulher está fazendo com ele, naquela idade morando com ela. Ela todavia entende o desequilíbrio, não permite a sintonia. E fala: meu filho, se você acha que eu sou um peso a você, amanhã eu irei procurar outro lugar para mim. Irei procurar um trabalho. Não quero ser um peso para você, muito amo você. Quem ama não pode ser um peso, um fardo ao outro. Irei procurar o meu caminho. Ele então, diante daquela mansuetude, da blandice, recobra a consciência. Perdoe-me, minha mãe. Foi um momento impensado. Fui mordido por um cão. A senhora é uma bênção em minha vida. Porque a raiva que destilamos vai alcançando outros, que entram em sintonia se tiverem raiva. E assim vai se propagando até que surja alguém que vivencie a proposta de Jesus. Que ame, que tenha brandura, sentimentos nobres dentro de si e assim quebre aquela energia. Então esta raiva que muitas vezes nos conduz, nos desequilibra, embora a raiva que nos colocamos é aquela raiva negativa. Mas existe a raiva benéfica. E por quê? Porque a raiva em si, ela é neutra. Nós é que damos o direcionamento à raiva. Veja, por exemplo, um professor lança o desafio a sua aluna: olha, você não vai fazer esse exercício, porque eu acredito que você é incapaz, inábil. Você, tomada pela raiva, sobe na mesa e dá 3, 4 tapas no professor. Agora você sabe que minha raiva sabe fazer isso. Ele faz a mesma coisa para uma aluna, porque ele é habituado a lançar desafios. A aluna, todavia, lhe diz: eu vou provar ao senhor o que eu sei fazer. Vai e faz. A raiva foi a mola propulsora. Foi o que levou a realizar aquele exercício, aquela atividade. Então a raiva em si é simplesmente uma energia. É o instinto primário, como fala o livro dos Espíritos. É a paixão que deveria o homem conduzi-la, mas o homem acaba sendo conduzido pela paixão. Então devemos dar o direcionamento àquela energia. Qual é a resposta que eu devo dar? Trabalhar, portanto, com esses sentimentos e essas emoções, para estabelecer esta calma, a brandura em nossos posicionamentos. Mas Jesus foi além ao dizer-nos que além da brandura, era necessário sermos pacíficos. Ser pacífico é um indicativo de que seríamos os herdeiros da terra. Porque quem não for pacífico ou brando, não pode herdar a terra. Mas será que nós somos pacíficos? Toda criatura pacífica é corajosa. Toda criatura violenta, ela é covarde. O brasileiro é passivo. Ele não é pacífico. Ele é passivo. Porque ele não fala com quem ele deva falar. Exigir de quem ele deve exigir. Mas ele bebe, ele se droga, e ele chega em casa, ele briga, ele esbofeteia a sua esposa. Por quê? Porque nós temos ainda o péssimo verso de sermos extremamente orgulhosos para pessoas que são fisicamente ou socialmente inferiores a nós. E nós somos extremamente humildes para pessoas que são fisicamente ou socialmente acima de nós. Então, quando a gente vê aquele baixinho, não, baixinho, vou lhe dar o troco. Mas quando o homem é alto, não. A gente pensa 2 vezes em dar uma resposta um pouco mais agressiva. Claro, porque nós não somos ainda pacíficos. E nem percebemos o retorno que a vida nos dá. Em um dado momento na minha vida, eu fiz uma viagem
costumava muito, mais jovem, porque agora o tempo já passou. Depois de algumas primaveras, só por misericórdia divina. Eu fui para um lugar chamado Capão, na Chapada Diamantina. É um lugar muito vazio, muito distante, em que você se deslocava em um ônibus até uma cidade, e lá você pegava aqueles carros confortáveis, grandes, maravilhosos, tipo Kombi, Caravan, Impala, maravilhosos. Mas eu costumava sempre ligar antes para pousadas, avisando, reservando um quarto. E assim eu fiz, havia reservado um quarto. Peguei um daqueles carros maravilhosos, um Opala, possivelmente a mesma idade que eu, 43 anos, em que as rodas balançam de um lado para outro. Você pensa que a plataforma vai ficar no meio do caminho. E passamos naquela estrada de chão batido pela pousada que eu havia reservado. Mas eu permaneci silente, não falei nada ao motorista. Cheguei ao centro da cidade. Ao chegar ao centro, pensei, meu Deus, que pousada longe do centro. Se eu for fazer os passeios à noite, vou ter dificuldade para alimentar-me. Imagina atravessar essa estrada à noite, ser surpreendido por um lobisomem, uma mula sem cabeça. Porque a gente fala, mas a gente tem medo de assombração. E como eu irei fazer os passeios? Mas no caminho eu vi um ponto que era algo que dava informações aos turistas. E ao mesmo tempo era uma pousada. Ela se utilizava de um local em que dava informações, mas sabia envolver os turistas que lá procuraram informações. Cheios de bangalôs maravilhosos. E aí eu perguntei os preços, aí eu fiquei assustado, porque naquela época eu era mão fechada. Hoje eu sou mais mão fechada, porque o dinheiro é só para leite, fralda. Eu falei, não posso ficar nos bangalôs. Bom, mas tem os albergues. E o albergue aqui é um quarto com 2 beliches. E não tem ninguém. Eu falei, que bom. Porque eu pensei, não quero dividir quarto com ninguém, estranhos, ficar em um lugar desse, com pessoas que você não conhece. Não tem ninguém, não, pode ficar tranquilo. Quantos dias você vai ficar? 5. E fiz, portanto, o preenchimento da cartela. Mais ou menos no 4º dia, eu feliz da vida, fazendo os passeios, pagando um preço baratíssimo. O filho da dona, um baixinho, se aproximou de mim e perguntou, quantos dias você acertou com minha mãe? 5. 5? Você vai ter que sair do quarto. Eu falei, como? Você vai ter que sair, porque um grupo de amigos fez uma reserva e eles querem ficar junto. E eles fizeram reserva ao albergue. Eu falei, tudo bem, eu vou para o bangalô ao preço do albergue. Mas em hipótese alguma, imagina que você vai ficar no preço dos bangalôs pagando o albergue. Se quiser ficar nos bangalôs, você vai ter que pagar os bangalôs. Claro. Aí eu quis, de alguma forma, dar uns bofetes naquele baixinho, porque eu vi que ele estava se exibindo para algumas meninas, mostrar todo o meu conhecimento jurídico, com meus direitos. Ele estava afrontando os meus direitos. Como ele podia ser um homem atrevido daquela forma? Mexer com o meu brio, com minha honra? E eu sei direito, como é que ele poderia fazer isso? Era um baixinho, custava dar uns 3 tapas, resolvia logo o problema. Mas, no que me subiu aquela raiva, e eu pensei logo em dar uns bofetes naquele menino. Eu pensei naquela pousada, na pousada que eu havia reservado. E eu não liguei para dizer ao dono ou à dona, olha, desculpa, mas eu estou cancelando a minha reserva, porque eu estou em um outro local. Eu não tive a educação necessária naquele instante. Eu estava sofrendo as consequências da minha deseducação. E nesse momento, a raiva desapareceu e me veio a vergonha. Eu falei, tá bom, baixinho. Eu vou pegar as minhas coisas e vou sair. Porque eu não vou pagar o bangalô. E saí. Saí, fui para o passeio e tive que tomar banho no banheiro público, que não dava para tomar banho. Acabei tomando banho na pia. Mas aquilo me foi uma lição. Porque a lei do retorno é de imediato, muitas vezes. E nem damos conta. Embora a lei divina permita o retorno, quando nós temos a consciência do ato praticado e estamos prontos a receber a situação e assim reparar a falta. Porque
porque não pagamos nada a Deus. Às vezes é de imediato. E quase sempre é consequência das nossas ações. Então, naquele momento, eu soube sufocar a raiva que me veio. Porque veio, portanto, a imagem de uma deseducação que eu tive. Então, ser pacífico é um exercício contínuo também. É ser corajoso. Nos momentos derradeiros, Mahatma Gandhi foi fazer um grande discurso e um homem gritou para ele: Mahatma, ele vira para ver, atender a criatura, e o homem descarrega a sua arma, matando-o. As palavras últimas de Mahatma foram: ó Rama, ó Rama, ó Rama, ó Deus, ó Deus. Pacífico, corajoso. O que nós fazemos quando alguém nos pisa, nos agride, nos humilha? Ah, miserável. Você vai para o inferno, nós espíritos. Você vai para o umbral, com certeza. Eu não vou fazer nada com você, mas os obsessores, eles irão se encarregar de você. Porque a gente joga para o outro. A gente não tem coragem, mas a gente joga para o outro, porque nós não somos corajosos. O pacífico, ele tem uma postura ativa. Vemos que ao longo da história, todos os homens pacíficos, corajosos, eram ativos. Portanto, não basta lermos os livros. É necessário levar aquela leitura à nossa vida, ao nosso dia a dia. Levar o conteúdo que recebemos nas casas espíritas aos locais que necessitam. Há pessoas que não saem das casas espíritas, porque não são pacíficos, não são ativos. Jesus, todas as vezes que as pessoas se jogavam aos pés deles, ajoelhado, ele dizia: Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi. Levanta-te, levanta-te. Porque ele sabe que seu discípulo está pronto ao trabalho. A criatura pacífica, corajosa, está pronto ao trabalho, à luta, a superar as adversidades. Não fica abaixando a cabeça: meu Deus, que sofrimento eu estou passando. Eu queria tanto um colo. Compre uma rede, fique balançando de um lado para outro. É claro que há momentos em nossa vida que nós não temos para consumo próprio. Precisamos nos revigorar, nos retemperar. Mas ficar a vida toda esperando colo não é uma postura de um pacífico, daquele que quer trazer Jesus para dentro de si, vivenciar aquela proposta. Pacífico é aquela criatura que se harmoniza com as ocorrências. Às vezes, a gente olha aquele filme, fica olhando aquele filme de bandido, e de mocinho, de vilão, e policial, e a gente fica olhando assim: pega ele, pega, mata, segura, arrebenta. Olha o nosso lado agressivo. Não somos pacíficos. Inconscientemente trazemos isso. Há esses dias surgiu uma grande polêmica na nossa cidade, no país de maneira geral, porque em decorrência de uma reportagem, um médico entrevistou um preso, que a proposta da entrevista era revelar a realidade de um transexual em um presídio. Não era saber o crime cometido, era trazer a realidade de um transexual. Mas aí ele cometeu o absurdo de dar um abraço naquela criatura. Um abraço naquela criatura. E aí foram verificar do crime cometido. E aí eu tirei a conclusão: como é difícil amar. Por isso que a palavra de Jesus é tão difícil de ser assimilada. Como é difícil estabelecermos a paz dentro de nós. Que somos incapazes de compreender a falha do outro. Em nenhum momento, aquele médico, que naquele momento estava funcionando como entrevistador, agrediu os familiares da vítima. Em hipótese alguma. Ele foi ali levar um abraço, um aconchego, fazer uma revelação à sociedade do que é uma realidade carcerária. Ele não foi tirá-lo da cadeia. Não foi tirar o peso daquela situação pela qual aquela criatura passa. E enquanto nós espíritas sabemos que com o arrependimento é o primeiro passo, porque há outras situações que a criatura terá que passar para corrigir a sua falha. Porque nós não somos pacíficos.
Como aquele homem pôde ir ali, abraçar aquela pessoa. Que absurdo. São os nossos corações. Por isso que a palavra de Jesus ainda não conseguiu encontrar espaço dentro de nós. Porque quando nós somos afrontados, quando um piso em nosso calo mexe no nosso orgulho, no nosso brio, logo surge a fera que guardamos dentro de nós. E aí revelamos o que nós somos. E aí surge a doutrina espírita nos mostrar a reencarnação. Que ninguém passa por nada sem merecer. Tudo que passamos é em consequência do que nós somos, do que tenhamos feito. Nem mais, nem menos. A mais pura justiça. Se nós não conseguimos visualizar o porquê passamos por isso, porque está em vidas anteriores. Se tivermos um bom senso, perceberíamos que nesta mesma vida, atos impensados, invigilantes, que produziram consequências nefandas em nossas vidas. Então, naquele momento em que aquele homem, portanto, é criticado por muitos, é revelado a sociedade em que estamos. E a sociedade não é algo apartado de nós. Nós somos a sociedade. Quando falamos tantos crimes, sequestros, violências, que mundo difícil. Mas não se faz como Jean Paul Sartre, que afirmara que o inferno são os outros. Sociedade é reflexo do que nós somos. E a maior violência que possamos praticar, a maior postura contra sermos pacíficos, é a violência que praticamos contra nós mesmos. E quando nós censuramos aquele homem, demonstramos o que nós somos ainda e que precisa ser, todavia, corrigido. Então a proposta nossa, na noite de hoje, ao falarmos da brandura, da blandice e do pacifismo, é a importância de visualizar o que nós somos e o que precisamos fazer para corrigir. A proposta de Jesus, quando ele nos fala, ele bem sabe que é uma proposta árdua a ser executada. Requer lágrimas, sacrifícios, dores, tempo, estudo, planejamento. Para termos sucesso no processo reencarnatório, é necessário tudo isso. E ao perceber o que nós somos, podemos encetar, portanto, a tal da reforma interior. E assim construir as bem-aventuranças, aquilo que Jesus nos propôs dentro de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.